Pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Walter. Vamos dar início a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre a tangente de um arco no ciclo trigonométrico. Bom, vamos lembrar inicialmente que o ciclo trigonométrico é toda a circunferência cujo raio mede 1 e que está centrado na origem do plano cartesiano. Nós já vimos que o eixo vertical é denominado o eixo dos senos e o eixo horizontal o eixo dos cossenos. Existe um outro eixo que é perpendicular ao cosseno na origem do ciclo trigonométrico e também paralelo ao eixo dos senos. Esse eixo é chamado o eixo da tangente. Se você pegar um arco que sai do 0 grau e se desloca até a extremidade do ponto P, você abre um arco central cuja medida vai ser indicada por X aí na sua visão. Esse ângulo X enxerga um arco OP que equivale à sua medida. Se esse arco cuja extremidade for projetada no eixo vertical, cortar o eixo vertical numa certa altura do eixo vertical, essa altura vai medir exatamente o seno do ângulo X, enquanto a sua projeção na horizontal vai medir exatamente o cosseno do ângulo X. Agora, se você deseja encontrar a medida da tangente, você terá que prolongar a extremidade do ponto P até o eixo vertical, e quando ele cortar o eixo vertical, você mede da origem dos arcos, que é o 0 grau ou 0 radiano, até esse ponto onde cortou no eixo da tangente. Esse segmento de verde mede a tangente do ângulo X. Ou seja, se você está no ciclo trigonométrico e tem um ângulo ou um arco X, cuja extremidade P é projetada na vertical, o comprimento vertical mede o seno, enquanto a componente horizontal na base mede o cosseno. E se você prolongar esse segmento até lá fora e cortar o eixo Tzinho na letra T maiúsculo, esse comprimento vertical do ponto A até T é exatamente a tangente do ângulo. Assim podemos concluir que o seno é exatamente a ordenada do ponto P, ou seja, a componente vertical, e o cosseno é a abscissa do ponto P, que é a componente horizontal, enquanto que a tangente é a ordenada do ponto T maiúsculo, que é paralela ao eixo dos senos. Observe essa circunferência agora trigonométrica. O arco que vai da origem até o ponto P é um arco do primeiro quadrante. Se você prolongar a extremidade do ponto até lá fora, no eixo da tangente, o comprimento da tangente que vai desse ponto aqui, da origem até o T, é positivo. Então, no primeiro quadrante, a tangente tem um sinal positivo e tende a crescer. Aí está o valor dela. Se você pegar um ângulo de 90 graus e puxar um segmento da origem até o ponto P, onde o arco abriu 90 graus, você não tem como prolongar isso e cortar o eixo T, porque o eixo dos senos da tangente, eles são paralelos. Então, a gente diz que em 90 graus, ou em π sobre 2, a tangente não está definida, ela não existe nesse ponto. Agora, se você pega um arco que vai para o segundo quadrante e prolonga ele até a origem e continua prolongando até cortar o eixo da tangente, você percebe que a tangente será cortada embaixo do eixo, do 0 grau para baixo. Então, a tangente nesse ponto existe, mas é negativa. E se você pegar um ângulo raso, vai perceber que se projetar ele na origem e prolongar para o outro lado até cortar o eixo da tangente, que é esse eixo aqui paralelo ao seno, vai cortar exatamente em cima da origem. Então a tangente 180 mede 0. Agora, se você pega um arco como esse próximo aqui, que está no terceiro quadrante, prolonga ele pela origem até cortar a tangente, você percebe que a tangente voltou a ficar positiva. Ficou em cima do eixo, mas ela continua existindo aí. Agora, se você pega um arco de 270 graus e puxa um segmento da origem do plano cartesiano até o ponto P, que é a extremidade do arco, e tenta prolongar isso para cortar o eixo da tangente, é impossível, porque já foi dito aqui no 90 graus que o eixo dos senos da tangente são paralelos. Então, os arcos que estão em cima do eixo dos senos vão ter tangente inexistente. Então, em 90 graus não existe, e em 3π sobre 2 também não existe. Porque, repito, é impossível puxar um segmento da origem até a extremidade de 270, prolongar isso e cortar aqui fora. Então, a tangente não existe em 270 e nem tampouco existe em 90. Agora, se pegar um arco no quarto quadrante e prolongar ele da origem até o arco e a sua extensão até o ponto T na tangente, a tangente fica negativa, mas continua existindo. E, por fim, se você pegar um arco de 360 graus, você percebe que ele coincide com 0 graus, então a tangente é 0, porque está cortando exatamente no 0 grau ou na altura 0 nesse eixo T. Agora, pela simetria no ciclo, nós também podemos usar os arcos para encontrar o valor da tangente. Observe que a tangente de 30, aqui está em π sobre 6 em radiano, é raiz de 3 sobre 3.
A tangente de 45, que está em π sobre 4, é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3, conforme nós já vimos naquela tabela dos arcos notáveis, que são aqui 30, 45 e 60. Por simetria, nós ficamos conhecendo todos os outros, porque o simétrico do raiz de 3 sobre 3, para baixo, é o menos raiz de 3 sobre 3. O simétrico do 1 é menos 1, e o simétrico do raiz de 3 é menos raiz de 3. Então, os correspondentes simétricos do π sobre 6, que são 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, assim como do π sobre 4, do π sobre 3, podem ser todos determinados por esses valores. Vejamos alguns exemplos no próximo slide. Observe aqui o ciclo. Se você deseja, por exemplo, a tangente de 7π sobre 6, é só você observar que o correspondente simétrico dele no primeiro é o π sobre 6. Como a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de π sobre 6 é a mesma do 7π sobre 6, que também dá raiz de 3 sobre 3. Agora, a tangente do 5π sobre 4. O 5π sobre 4 no terceiro quadrante tem correspondente simétrico igual a π sobre 4 no primeiro. Então, sua tangente vai medir exatamente 1. Assim como a tangente do 4π sobre 3, que tem correspondente no primeiro, medindo π sobre 3, vai ter tangente igual a raiz de 3, conforme está aqui. E pelo mesmo motivo, nós concluímos que a tangente de 2π sobre 3 é a mesma do 5π sobre 3, que é menos raiz de 3. A do 3π sobre 4 é a mesma do 7π sobre 4, que é menos 1. E a do 5π sobre 6 é a mesma do 11π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 3. E a partir dessas, nós podemos encontrar todas as outras tangentes, inclusive usando o processo de simetria e a equivalência por arcos congruentes. Vale destacar que a tangente de 0 é 0. Vale destacar que não existe tangente de π sobre 2, nem de 3π sobre 2. Olha, a tangente de 0 é 0 porque não tem altura. A tangente de π sobre 2 não tem como puxar um ponto daqui, ó. Se eu quero a tangente do π sobre 3, eu puxo da origem do plano cartesiano até o π sobre 3 e prolongo até lá fora. Aonde cortou na vertical aqui fora, essa altura é a tangente. Só que por que não existe 90? Porque se eu puxar da origem do plano cartesiano até 90 e prolongar aqui, ó, nunca vai cortar aqui fora. Então isso vale para π sobre 2 e para 3π sobre 2. Nesses dois pontos, a tangente não existe. E a tangente de 2π é exatamente também 0 grau, pelo mesmo motivo que é em π. Se você puxar do π até o 0 e prolongar até aqui fora, vai cortar aqui no 0. Então a tangente de 0 é 0 e de 2π também é 0. Veja aqui o ciclo trigonométrico com todos os valores de seno. Está aqui os valores de seno, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 2, 1 e raiz de 3. Então, todos os valores estão aqui com correspondentes simétricos. E estamos vendo o sinal nos quadrantes aqui embaixo. Eu já adiantei aqui cossecante, secante, cotangente. E aqui botei uma lembrança rápida da simetria nos 4 quadrantes, que nós podemos usar de duas maneiras. Uma usando o π e o 2π como referência, e outra usando o π sobre 2 e o 3π sobre 2 como referência. Por enquanto, não dê muita importância a esses que estão com fração. Em outra aula eu vou explicar isso com mais clareza quando a gente introduzir redução ao primeiro quadrante. Mas nós podemos ver que como o seno é o eixo vertical, está aqui, ó. Então, da origem para cima, o seno tem sinal o quê? Positivo. Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno é os valores que estão em cima do eixo, então são positivos no primeiro e segundo. Enquanto no terceiro e quarto, que estão embaixo, o seno é negativo. O cosseno é o eixo horizontal, então do eixo horizontal para a nossa esquerda, os valores serão positivos, só que na esquerda eu tenho os valores que são negativos. Então o cosseno vai ser no primeiro e quarto quadrante positivo, porque aqui está o primeiro e quarto quadrante, e negativo no segundo e terceiro quadrante. Agora observe a tangente. A tangente é o eixo que está paralelo ao seno. Então, a tangente, veja bem, ela vai ter do 0 para cima os valores positivos, mas em que quadrante a tangente tem valor positivo? Quando ela estiver no terceiro e primeiro quadrante, os arcos ficam para cima. E quando ela estiver no segundo e no quarto, vão ficar para baixo. Então, ela é positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro, negativa no quarto. Aqui está todo o estudo do sinal de seno, cosseno e tangente. Qual é a variação do sinal da tangente? Se você imaginar um ponto P percorrendo o ciclo trigonométrico, no sentido anti-horário, a partir da origem, a gente vai verificar o seguinte. Ó. No primeiro quadrante, a tangente é positiva, então ela sai de 0 e vai para infinito.
No segundo quadrante, ela vem de menos infinito até zero, porque ela vai aumentar em módulo até ficar zero. No terceiro quadrante, ela sai de zero de novo até infinito, então ela imita o primeiro quadrante. E no quarto quadrante, como ela imita o sinal do segundo, que são iguais, também vai de menos até zero infinito. Aqui está o sentido que a gente percorre o arco AP. E aqui está o eixo da tangente. E da origem para cima já vimos que os valores são positivos, que isso percorre arcos do primeiro e terceiro quadrante, e da origem para baixo eles são negativos, onde nós percorremos arcos do segundo e quarto quadrante. Vamos a alguns exercícios. Primeiro, determine se existiu o valor de cada tangente abaixo. Quanto é a tangente 240? Nós já vimos que a tangente 240 no ciclo é um arco correspondente simétrico de 60. Então a tangente 240 é a tangente 60, que já é um valor conhecido, vai dar a raiz de 3. É só você lembrar que se o arco está no terceiro quadrante, então, quando você enviar o correspondente simétrico dele para o primeiro quadrante, vai passar em cima do 60. E a tangente de 60, então, que é a raiz de 3, é a mesma tangente de 240, que é esse valor vertical de fora. Vamos pegar a tangente de 150. É só lembrar que a tangente de 150 tem como correspondente simétrico também, lá no terceiro quadrante, 330. Então isso vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Por quê? Porque no ciclo, se você pegar o valor de 150, um arco de 150, que está no segundo quadrante, e projetar ele lá para o terceiro quarto quadrante, ele vai cortar bem aqui. E bem aqui é o arco 330. Então a tangente de 150 é a mesma 330 que dá menos raiz de 3 sobre 3. Esse valor negativo aqui. Outro exemplo. Segundo, sendo R 2 vezes tangente de π sobre 6, vezes tangente de π sobre 3, menos 2 tangente de π sobre 4, e S, 3 tangente de 2π sobre 3, vezes a tangente de π, menos 4 tangente de π sobre 4, calcule o produto, a multiplicação desse R com esse S. Bom, vamos calcular os dois valores separadamente. Aqui está RS, então R vai ser 2 vezes a tangente de π sobre 6, que é de 30, é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 60 é raiz de 3, e a tangente de π sobre 4 dá 1. Substituindo aqui, fazendo a conta, você conclui que, olha, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, 3 por 3 dá 1, 2 vezes 1, 2, e 2 menos 2 vai dar 0. Então o valor de R já é 0. E mesmo que calculando o valor de S, que vai dar esse valor menos 4, só pelo primeiro já ter dado 0, quando você multiplicar 0 vezes qualquer coisa com S, a gente sabe claramente que isso vai dar 0. Mas só para justificar a conta, a tangente de 2π sobre 3 é menos raiz de 3, a tangente de π dá 0 e a tangente de π sobre 4 dá 1. Então aqui fica 3 vezes isso vezes 0 dá 0, e menos 4 vezes 1 menos 4, 0 menos 4 dá menos 4, e 0 vezes menos 4 zerou a expressão. Então esse produto de R com S dá 0, gente. Vamos para o terceiro exemplo agora. Calcule a soma dos valores de x, que pertence ao ciclo trigonométrico de 0 a 2π, de modo que a tangente ao quadrado de x é raiz de 3x. A gente vai pegar essa expressão e mandar toda ela para o primeiro membro. Então, o raiz de 3x que está positivo vem para o primeiro membro negativo, e a gente pode evidenciar a tangente aqui que está nas duas parcelas. Evidenciando fica a tangente e multiplica a tangente menos raiz de 3. Porque tangente vezes tangente é a mesma coisa que tangente quadrado, e tangente vezes raiz de 3 tangente. Agora que nós temos um produto de duas expressões igual a 0, e se isso for verdade é porque a primeira evidência é 0 ou a segunda é 0. Fazendo a primeira igual a 0, nós temos tangente igual a 0, e fazendo a segunda igual a 0, temos que tangente de x menos raiz de 3 é 0. Assim concluímos que a tangente de x é 0, e passando menos raiz de 3 para o segundo membro, concluímos que a tangente de x também é raiz de 3. Então há duas possibilidades. Aonde a tangente é 0? É em 0 ou π, conforme já vimos no ciclo, e aonde a tangente é raiz de 3? Em π sobre 3 ou 4π sobre 3. Mas ele quer a soma de todos esses valores. Então é só você somar 0 mais π sobre 3 mais 4π sobre 3. Só que 0 mais π dá π. Como os denominadores são iguais aqui, π mais 4π dá 5π sobre 3. Tira MMC, 3 vezes π, 3π, mais 5π, 8π sobre 3 radiano. Então a soma de todos os possíveis valores que satisfazem essa equação é 8π sobre 3. É um exercício bem interessante, vale a pena refazê-lo e aprender como resolver ele. Exemplo 4. Qual é o sinal da tangente de cada arco? Seguinte, π sobre 3, 4π sobre 3, 11π sobre 3, 5π sobre 6.
É só você lembrar, se quiser converter para grau, que π é 180. Então 180 por 3 é 60. Isso é um arco da onde, gente? Do primeiro quadrante. Assim como 4 vezes 180 sobre 3 é 240. É um arco do terceiro quadrante. E 11 vezes 180, que é o π, dividido por 6 é 330, que equivale a um arco do quarto quadrante. E por fim, 5 vezes 180 dividido por 6 dá 150. Isso é um arco do segundo quadrante. Agora que nós sabemos o quadrante, onde cada arco desse está pertencendo, é só você lembrar do sinal da tangente. Olha aí, ó. No primeiro e no terceiro quadrante a tangente é positiva, e no segundo e no quarto ela é negativa. Então, como aqui é no primeiro vai ser positivo, aqui no terceiro vai ser positivo. Aqui está no quarto negativo, e aqui no segundo negativo. Então esse é o sinal da tangente desses arcos em cada um desses quadrantes respectivos. Exercício 5. Calcule as tangentes abaixo. Opa, agora pegamos uma tangente que passou de 360 graus. O que nós vamos usar? Exatamente, arco côngruo. Então vamos pegar 780, dividir por 360 e encontrar o resto como 60. Isso quer dizer o quê? Que 780 dá 2 voltas completas em torno do ciclo e caminha mais 60 para cair na mesma posição que 60. Embora eles sejam arcos distintos, por serem arcos côngruos, suas tangentes são iguais. Então a tangente 780 é a mesma tangente 60 que dá a raiz de 3. E agora uma tangente de menos 1755. A princípio vamos ignorar o sinal positivo, o sinal negativo, desculpe, e calcular o arco côngruo a 1755, que dá 315. Só que nós queremos o negativo dele. Então multiplicamos por menos 1 essa expressão. E em seguida somamos com 360 para encontrar a primeira determinação positiva desse arco, que é 45. Isso quer dizer que a tangente de 1755 negativa é a mesma coisa que a tangente de 45, que dá 1. Então veja que o arco côngruo ajuda a encontrar exatamente tangente e o seno e o cosseno de todos os valores que ficam maior que 360 no ciclo. A ideia sempre prevalece sendo a mesma. Gente, muito obrigado. Eu vou deixar algum exercício marcado para vocês fazerem. Quem quiser fazer os exercícios e me enviar, por favor, bata um print desses exercícios e me envie. Valeu, até a próxima.